Novo meio-campo do Grêmio, seu Bruno Soares? Pois é, né? Tá fechado o acordo. Um abraço pro Caliel aí, trouxe informação hoje à tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Volante, camisa 8, começou como meia, tem boa relação com a bola. Até que ponto essa relação é o que eu quero descobrir, porque eu vou ser muito sincero, Silvio. Eu não tenho uma avaliação definitiva sobre o jogador, não vou dar migué aqui, dizer que ele é bom ou que ele é ruim, até para depois não ter que pedir desculpa em relação à opinião, né? Eu quero observar, quero ver com atenção. Eu vi alguns jogos dele, enfrentou a dupla Grenal, algum outro jogo que tá passando na TV, eu olhei. Nunca me pareceu ser um bagre, acho que pra bagre não serve, acho que ele tem... Sabe tratar a bola. Ele sabe tratar a bola, não sei... da expressão, uma boa relação com a bola. Porque tem jogadores que se relacionam mal com a bola, né? Atritados. Estão em estado permanente de divórcio. Eles são atritados com a bola, as personalidades não batem. Mas ele é um jogador, eu não sei se ele é um jogador assim que chama a responsabilidade, esse é o meu principal ponto. Nas vezes em que vi ele jogar não achei tão participativo, mas quando participou bem. Tô curioso para ver se é um jogador que tem um mínimo de intensidade, porque não que eu acho que ele precise ter super intensidade, porque o time do Grêmio já tem velocidade, a gente precisa mesmo de um cara mais cadenciador, que dê ritmo, mas também não pode ser extremamente lento. Tomara que ele chegue para ajudar. Acho que o Ribeiro está muito correto quando ele diz que o Grêmio precisa de pouco, porque a exigência do Grêmio não é grande, não é briga por título. O Ribeiro só quer 5% de melhor. Porque ele fala em rebaixamento, né? Em evitar o rebaixamento. Agora, se o Alex Santana chegar e tomar conta do meio-campo, surpreender positivamente todo mundo, mesmo que seja uma temporada de exceção, daqui a pouco ele já... Tu acredita que ele possa surpreender? Acredito pouco. Com o histórico que ele tem? Acredito pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas dentro não tinha um camisa 8. Nenhum. Agora tem. Só que assim, em algum momento, o Carbajo era o único camisa 8 e o Renato entendia que ele não era suficiente, que era melhor botar 2-5. Que é melhor marcar do que esse 8 aqui que não ataca e não marca. Que o Alex Santana não seja esse cara, né? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta pro torcedor identificado, o jornalista identificado, aliás. Essa contratação te impacta? Ou tu gostaria de uma primeira contratação cuja resposta, repercussão, certeza, convicção fosse outra? Não, eu vou te dizer que repercussão não é uma coisa que me chama atenção, sabe por quê, Silvio? Porque a história do Grêmio, salvo exceções, e o Soares seja uma certeza que é uma grande exceção, a história do Grêmio mostra que jogadores desacreditados deram certo. E jogadores que vieram badalados não deram certo. Então, não é pela régua do impacto que vai me agradar ou não. Sim. Mas o Alex Santana, pelo que eu sei dele, e confesso, não é muito, não me empolga. Me empolgar não me empolga. Tu acha que ele está sendo contratado por convicção ou é aquele negócio assim, era o que tínhamos para o momento? Não tenho nenhuma dúvida que era o que tínhamos para o momento. Negócio de ocasião. Então é preocupante. Mas é um negócio de ocasião, né? Até Então, porque a janela está aberta para jogadores livres no mercado ou jogadores no futebol brasileiro. Então existe uma limitação, fora a limitação financeira do Grêmio. Já jogou, estourou a cota já de jogos também, né? Também tem isso. Mais Perfeito. Isso é um baita limitador. Tu diz a cota no Campeonato Brasileiro. Isso. Bom até dar uma conferidinha mesmo, né? Que tem um jogador tipo esse zagueiro aí eu falo zagueiro do Juventude porque todo mundo tá falando sobre isso. Não quero dizer que aquele zagueiro tem que buscar. Mas tipo esse zagueiro tem vários que trancaram nas 6 partidas. Tassiano, né? Também lá no Santos. Talvez tenha por aí, eu não sei. Acho que vai ter que fazer também. Mas não falei brincando, falei sério, o Tassiano vai sair do Santos, né? Pelo menos essa informação. Ele deu um atrito com o Neymar e ele vai sair. Não gostaria, mas eu acho que ele vai ficar. Se o Neymar vai sair, ele fica. Não, mas parece que tem conversa para prorrogar. Para renovar o Neymar, que eu vi hoje. É mesmo? Que poderia renovar. Pô, que legal, cara. Eu achei que ele queria disputar esse Mundial. Pois é, hoje eu ouvi alguma coisa a respeito desse assunto. Boa noite, Silvio. Boa noite. Eu quero te dar um grande abraço, né? Obrigado. Dizer que eu estou feliz hoje, né? Porque eu fiz as pazes com alguns filhos, entendeu? Então eu estou bem mais Basta uma tese para terminar com essa paz. Pois é, eu até estava com medo, porque eu ia falar alguma coisa do meio do Bruno, eu já retranquei, né? Porque, não. Sabe como é que é, né? Até porque a briga, ela era unilateral, né? Como assim? É só ele contra vocês? Cara? Só na cabeça dele. Será, cara? Não era nem ele contra a gente, mas era na cabeça dele. A gente jamais entendeu que
Estávamos brigados com o Ribeiro. Sensível, né, cara? A gente sabe. Porque assim, o que eu disse o Bruno agora, ela é uma meia-verdade. Qual parte? Qual parte? Qual parte? Qual parte? Não quer briga? Qual parte? Qual O senhor está dizendo uma meia-verdade nesse microfone. Hoje tem chance de sermos chamados de meio burro. Meio burro. A coisa não, hoje não vai ser boa. Com todo carinho, tá? Eu vou dizer assim. Não há problema. Falasse assim que a história do Grêmio diz que que os jogadores desacreditados vêm aqui e dão certo. Sim, sim. Não todos, evidentemente. Não, mas não é isso. É que é muito pouco que dá certo. É a minoria. Vou te lembrar. Vamos lembrar. Jardel, com certeza, é o exemplo. Maicon, Paulo Nunes, Perel. Cortez. Paulo Nunes e o Luiz Felipe não queria. Ele tinha o Léo Moura, deu certo. Não queria. Jael. O Jael dentro daquilo, pra deu nada certo, deu deu certo. certo. Não, mas ninguém sabia quando o Jael chegou. Mas Jardel, eu posso te dar chegou assim aqui. um O Jardel até as pessoas sabiam quem era. Agora eu posso te dar uns... Mas desacreditado, Jael. Pô, Pois é, mas eu não consegui. Jael, não, mas é que eu não conseguia nem acreditar e nem desacreditar, porque eu nem sabia quem era o Jael. O cara vindo do Joinville. Daqui a pouco ele surgiu, cara. Joinville. Eu posso te dar uns 200 nomes de que não deram. Não era pra dar certo mas, não deram mesmo. Mas tu tá correto, mas é que a minha linha só foi contrária, porque o Silvio me falou sobre impacto. O que eu quis dizer é que a maioria dos impactantes deram errado. Mas sabe por que eu falei sobre impacto? Porque eu achei que tu, como o jornalista identificado, gostaria de ter, porque o Grêmio vai ter que trazer 3, 4, 5 jogadores, que tu gostaria que houvesse um simbolismo no primeiro. Sabe? O primeiro chega para realmente chega para ser. Mas assim, o Grêmio primeiro reforço. Talvez tenham tentado e não deu. Ou daqui a pouco o primeiro do Grêmio aqui. O primeiro reforço do ano teve simbolismo. O Lucas. Tá, não, tirando ele. Foi o primeiro, ia dizer, olha que repercussão teve. Não, mas eu digo, mas o que. Ele foi o primeiro. Então o segundo, o Cuejar. Rendeu? E não rendeu. Pois é isso que eu me refiro. Tem que jogar bola. Por exemplo, todo mundo sabia que o Thiago Neves não ia dar certo. E não deu. Todo mundo sabia que o Robinho não ia dar, e não deu. Mas todo mundo sabia que o Diego Souza ia dar errado e deu certo. Diego Souza eu não sei, todo mundo gostou da contratação. Não, veio junto com o Thiago Neves, criticavam tá muito. fora de forma, tá quadrado. Jogando no Botafogo. Ele tava igual. Pois é, mas ele era tava. o que se dizia. Acho que essa relação assim de mais erros do que acertos É normal. É normal porque, em tese, há muito mais jogadores de médios para baixo no universo futebol do que jogadores de médio para cima, né? Sim. Eu acho que é a pirâmide, né? Sim. Pirâmide. Lá em cima está, e aí abaixo, quanto mais alarga a pirâmide, mais fica. Então, acho que é tipo assim, categoria de base. Você pega 100 garotos promovidos da base, não vai dar se certo, você trouxer um ou dois, sim. Tá beleza. Mas é que assim, eu vou reforçar, meu caro apresentador, aquilo que eu sempre digo a respeito da entrevista com o atleta, né? Tu vê, o Duqueiroz, quando foi contratado, ele saiu do Corinthians, né, por cima. Foi metido num negócio lá com o Alberto, foi pra Rússia, coisa e tal. Saiu, né, bem. Chegou aqui com alta expectativa, não jogou absolutamente nada, assim, sabe? E uma vontade, assim, de dar certo, era um negócio... Então, assim, o Alex Santana... Posso te falar um jogador que tá acontecendo isso, que muita gente vai me criticar, mas se tu vê... O Lucas Silva tá jogando bem no Cruzeiro, tá? Mas ele se sente em casa, né? Tá assim, pode ser isso. O Lucas Silva é um exemplo desse. Ele veio pro Grêmio, um cara que tinha qualidade, né? Ao Madrid, imagina. Coisas que acontecem. Aí nós temos um problema que o Alex Santana deveria se sentir bem no Internacional. O Lucas se voltasse, foi lá que ele foi criado. O Lucas Silva tem uma coisa fantástica, todo mundo sabe que ele tem um chute forte, né? Pra fora. É a marca do Lucas Silva, chute forte pra fora. Então, assim, o que eu quero dizer é que tem que saber se o Alex Santana tá afim, tem objetivo.